Peraí, uma mulher falando com homens? Sim, eu sou a Renatinha Diniz e há 5 anos no YouTube eu trago conteúdos que ajudam homens a terem relacionamentos mais saudáveis. Por trabalhar como apresentadora de TV há mais de 12 anos, rodeada de tantos homens, virei a melhor amiga deles. Muito prazer, eu sou a sua brother. Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Uma das partes mais legais de ter um espaço como esse, como podcast, e desde o início, quando eu tive a ideia de transformar o Sua Brother num podcast também, veio muito de eu poder dar espaço e convidar pessoas que eu acho que vão inspirar vocês. Então, eu já tinha explicado lá no início, eu falei, eu vou trazer especialistas, eu vou trazer homens que inspiram, eu vou poder trazer os meus amigos. E aí é muito massa quando eu paro pra olhar e falo, cara, tem tantos homens ao meu redor que são inspiradores, que são meus amigos, que eu vou poder levar e tirar tudo e fazer eles entregarem tudo e trazer muita informação pra vocês. Que isso me deixa muito feliz, assim, sabe? Deixa o coração, tipo, contente. E aí o mais legal ainda é quando eu recebo o feedback de vocês, o apoio de vocês, a confiança de vocês, né? Vocês são a minha audiência. Então quando vocês me dão um feedback falando, Renatinha, puta cara massa que você levou, que história incrível. Cara, isso não tem preço. Eu faço isso daqui pra vocês. Tô sempre lá nos stories todos os dias falando pra vocês que toda a correria que eu faço é pra levar um conteúdo de qualidade pra vocês. Aliás, se você não tá me seguindo no Instagram, se me achou pelo YouTube, é @Renatinha Diniz. Lá eu compartilho mais coisas no freestyle. E bastante conteúdo também. Se você tá me assistindo pelo YouTube, já vou aproveitar pra você se inscrever, pra pedir pra você se inscrever, pra você dar um like pra esse conteúdo chegar no maior número de homens possíveis e também depois compartilhar com outros homens, com outros brothers, que às vezes vocês me perguntam, pô, um canal tão foda, um conteúdo tão legal, uma mulher falando com homens, como que ainda não tá estouradaço, com milhões e milhões de seguidores? É porque eu preciso da ajuda de vocês também, então compartilhe. E se você está me ouvindo pelas plataformas de áudio, principalmente o Spotify, siga a página do Sua Brother, me avalie aí com 5 estrelinhas, que isso vai me ajudar bastante também. Voltando ao meu convidado, acho que é um dos convidados mais novos que eu já trouxe aqui, que vai sentar nesse sofá. Ele só tem 20 anos. Ele também é piloto da Porsche Cup Brasil. Eu tô falando que eu tô quase querendo uma série especial, né, com os pilotos. Mas por isso, porque eu percebi que tem muitas histórias perto de mim que eu quero muito compartilhar com vocês e inspirar vocês. E esse cara vai inspirar muito. Olha tudo que ele é. Apenas 20 anos, tetracampeão da Porsche Cup Brasil, representante brasileiro no Porsche Motorsport Junior Program, o único da América Latina, tá bom? Campeão mais jovem da história da Porsche Mundial, segundo piloto na história a vencer em todas as classes da Porsche Cup Brasil, maior vencedor da Porsche na temporada de 2022 e vencedor na corrida de duplas da Stock Car, bem na estreia. Então ele foi lá estrear no vizinho, a gente só de olho ali foi lá e fez história também. Tô recebendo hoje aqui ele que é meu brother, eu vou contar um pouco de como a gente se conheceu, da nossa história que é bem legal. Enzo Elias, campeão. Pra vocês entenderem, ontem a gente finalizou, a gente decidiu o campeonato da Sprint de 2022 na preliminar da Fórmula 1. Então é uma etapa muito especial pra gente. E Enzo foi lá e fechou, cravou o campeonato levando mais uma. Seja bem-vindo, meu brother. Muito obrigado, Rê. Muito obrigado. É uma alegria muito grande poder participar desse projeto seu, que eu ouvi lá no começo. Exatamente. Quando você estava pensando em criar, então tô muito feliz de poder estar aqui. Parabéns pelo projeto e só alegria. E você vai entregar tudo, né? Tá aqui pra falar tudo, pra gente conversar. Tô aqui pra poder contar um pouco mais do que as câmeras mostram. E ó, já vou justificar que eu tô meio rouca. Também vou dar umas engasgadas. O Enzo também, porque a gente veio de uma etapa ontem, tipo, muito intensa. Tipo, é muito intensa. Então a gente tá um pouco cansado, sim, mas eu não podia perder a oportunidade de trazê-lo aqui. Até porque… Então, primeiro eu queria contar que ele é campeão de 2022 da Sprint. Até porque quinta-feira ele está embarcando para o programa mundial da Porsche, para a seletiva mundial da Porsche na Espanha. Então eu falei, Enzo, antes de você viajar, a gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre isso, porque tem muita coisa por trás, brother. Às vezes você tá aí pensando, piloto da Porsche, vida fácil, berço de ouro, é só chegar lá e correr e vida… Não é assim. Não é o caso do Enzo. Então aqui tem muita relação, tem muita dedicação, muito comprometimento. Então, ele veio falar sobre tudo isso. Tá embarcando quinta-feira, então já conta essa novidade. Vamos falar do Porsche Junior Program, que é mundial, que é, cara, é um baita desafio. É o 2º ano que você participa. Então, conta pra gente. Eu tô muito animado. É um mix de alegria, felicidade, ansiedade também.
Eu fui no ano passado, foi na Espanha também, coincidentemente. E são 2 cenários completamente diferentes, porque no ano passado eu não tinha experiência nenhuma, era um carro novo pra mim, era um programa novo, é um programa extremamente dinâmico, são 3 dias, é uma simulação de um final de semana de corrida. São os 12 melhores pilotos júniores de Porsche do mundo. Então eles selecionam um de cada país e a gente faz essa disputa de 3 dias pra ver quem será o novo piloto oficial da Porsche, da marca global, como júnior no Mundial de Porsche. Cara, que irado, né? É muito irado, é muito irado. Eu sei que quando vocês amam a marca também, vocês acham o máximo que eu tô ali como apresentadora e repórter, fico correndo de um lado pro outro. Imagina pros caras que pilotam essas máquinas. E aí, já falando de júnior, e depois você volta pra gente falar bem dessa ansiedade do que vai rolar agora. A minha história com o Enzo começou no Porsche Junior Program, mas aqui do Brasil. Então, ali, eu entrei na Porsche Cup meados de julho de 2018. Então, eu tinha acabado de entrar na categoria, eu fiz acho que 1 ou 2 etapas. Acho que foi outubro, novembro? Outubro. Foi outubro. Chegou esse programa, o Junior Program. E, Renatinha, você vai ficar uma semana com os meninos lá no Velocitar, em Mogi Guaçu. Você vai fazer a cobertura pros stories, vai mostrar como é que é. E, tipo, tudo era novo pra mim. De repente, chega eu, entendeu? Super certinha, de gravação, não sei o que lá. Quantos meninos tinham ali? Éramos 12 também. Éramos 12. 12. E assim, quem que era o mais velho ali? Qual a idade do mais velho, Enzo? Eu acho que era o Murilo. Você lembra do Murilo? Murilo! Eu acho que o Murilo tinha 18, se eu não me engano, naquela época. O mais velho devia ter 18. E o Matheus, não era? Será? Não. O Matheus Iori, mas é da mesma idade. Tá. Por aí, 18. Eu e o Marcel éramos os mais novos. Os mais novos, eu lembro disso. Então pensa, eu me senti a tia ali no rolê, entendeu? Eu cheguei, passar uma semana com os meninos o dia inteiro, mostrando o que eles estavam fazendo. São várias dinâmicas, então… acho que o Enzo pode explicar melhor, mas eles colocam os pilotos em situações de desafio, tanto de comportamento quanto de pista, pra ver como eles se sairiam. E eu ali mostrando tudo e nos bastidores, trocando uma baita ideia. Eu já tinha um canal, eu já entendi um pouco do comportamento. E eles novinhos, compartilhando tudo comigo, foi o máximo. E aí, foi nesse momento que a gente se aproximou pra caramba, porque o Enzo também tava chegando, participando do programa, e eu nova na Porsche Cup. E eu fiquei muito próxima de todos, mas o Enzo que realmente continuou a carreira dentro da Cup. E a gente… Pedrinho também, tem outros que continuaram. Mas a gente teve uma baita proximidade. E sempre me chamou a atenção a inteligência emocional que você tem, Enzo. Tão novo, só 20 anos. Uma inteligência emocional pra abdicar de muita coisa pra poder se dedicar à carreira. Assim, um treinamento constante, intensivo. Tipo, é muito impressionante ver o quanto você é maduro, o quanto você sabe o que você quer. E mais do que isso, né? Eu trabalho com comunicação. Então facilita muito a vida da repórter aqui, da apresentadora, quando você chega pra entrevistar um piloto, ele tá preparado pra se comunicar. Ele sabe se posicionar, ele sabe o que responder. Eu tive diversos momentos com o Enzo que foram situações desafiadoras, né? Um pneu que fura, o cara sai da corrida, rola um incidente ali, bate um carro, enfim. E aí você tem que conversar, e eu ficava chocada. Eu falava, cara, tem caras muito mais velhos aqui. E ele que tão novo, tipo, a resposta tá pronta, não é estourado e tal. Então, eu queria que você comentasse isso, Enzo. Porque eu acho que é uma das coisas que mais me chama atenção, além do seu desempenho, né, em pista, que os resultados que você apresenta, eles já falam por si só. Mas essa questão do que tá por trás dessa inteligência emocional. Então, vamos fazer uma retrospectiva, já contei um pouco da minha história com ele. Fazer uma retrospectiva de como que aconteceu tudo até você chegar no Junior Program, primeiro aqui do Brasil, quando a gente se conheceu. Como é a tua carreira de piloto? Como que é se tornar um piloto profissional? Então, eu comecei como uma brincadeira. Sempre fui uma criança do esporte, sempre gostei de atividade, sempre achei que era meu caminho. E um final de semana eu fui fazer uma corrida de kart de aluguel com a minha família. Em Brasília, né? Em Brasília. O Enzo é de Brasília, tá? Sou de Brasília. Fui fazer uma corrida de kart de aluguel. Perdi pra minha mãe. Indy, você mandou melhor que ele, cara. Na Não primeira acredito. corrida, Beijo. sim. E eu era muito competitivo. Eu falei, não dá. Não posso ficar perdendo. Nunca mais eu quero perder uma corrida de kart. E aí eu pedi, nas férias de julho escolares, eu pedi pro meu pai umas voltinhas de kart. Umas aulinhas de kart. E ali, nossa, ali foi uma paixão na hora. E aí eu comecei a
a treinar toda semana, fui pro cartódromo profissional, comecei a ampliar minha quantidade de treinos, comecei a treinar dia de semana, fiz a minha primeira corridinha nacional ali no regional e ganhei a minha primeira corrida de kart. E 1 ano depois eu comecei a correr os nacionais de kart, paulista, brasileiro. Com quantos anos isso? Com 13 anos? Que você começou mesmo ali no kart? Não, com 12 anos. Com 11 anos eu comecei, com 12 eu tava fazendo minhas primeiras corridas nacionais. Caraca, muito novo. E assim, não tinha ninguém na sua família? Não tinha ninguém. Eu comecei assim, do nada. Eu tinha um primo que lá na Bahia ele brincava de velocidade na terra, mas nunca foi algo profissional da família. E eu dei início aí a essa história no automobilismo. Hoje a família inteira ligada, assim. Óbvio, né? Ama, acompanha, torce. Mas você lembra de assistir Fórmula 1 com seu pai, por exemplo? Ele já te estimulava nisso ou nem? Lembro. Não, eu lembro de assistir o Vettel ganhando o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Eu gostava de assistir com meu pai. Em 2014, é que eu já corria, mas vim pra Interlagos pra assistir a Fórmula 1 com ele. Meu pai gostava muito, assistia muito, acompanhava o Senna, toda a história. Então, tinha um laço aí, né? Tinha um quê no automobilismo desde pequeno e eu só fui ver lá na frente. Lá na frente, assim, com 11 anos. Lá na frente. Quem vê pensa, né? 20 anos ele só tem, tá bom? 20 anos. E aí, como é que foi a trajetória até chegar na Cup? E aí, então, quando deu 2016, eu tinha 14 anos. E eu fiz o meu primeiro treino de Fórmula 3. Não podia ter feito treino com 14 anos. 14 anos a gente não pode andar de carro ainda. Tá. Então eu tirei a minha carteira de piloto escola de competição pra poder andar em qualquer carro com marcha. Eu não sabia passar marcha. E aí eu cheguei no autódromo de Goiânia, eles levantaram o carro num cavalete. E eu passei meia hora aprendendo a passar marcha. Saí do box, passei a 240 na reta. Meu pai me chamou pra box e falou, não vou deixar você fazer isso. Caraca. E eu, com um sorriso de orelha a orelha, falei, cara, deixa eu voltar pra pista. Mas já sentiu o gostinho. Ali eu falei, é isso, né? Falei, esse caminho que eu quero seguir. E eu fiz a temporada de 2017 de Fórmula 3, com 15 anos. E no final de 2017, o caminho dos Fórmulas sempre foi muito complexo, sempre foi muito caro. Tinha que ir pra Europa cedo, na época eu não tinha condição. Isso, assim, pra quem tá assistindo e não entende muito, o caminho de Fórmula, você fala que esse é o caminho pra chegar na Fórmula 1. É o caminho tradicional, vamos dizer assim. Tem vários jeitos. Hoje o automobilismo ele é muito ramificado. E você tem várias formas de chegar na Fórmula 1 ou em qualquer outra principal categoria de automobilismo mundial. Mas o caminho natural, tradicional, é você fazer Fórmula 4, que chegou pro Brasil esse ano. Mas se você for seguir um caminho europeu, uma Fórmula 4, uma Fórmula 3, uma Fórmula 2 e a Fórmula 1. Tá. Né? Isso começando com quantos anos? Tipo? A Fórmula 4, os meninos começam com 15. Eu comecei com 15 de Fórmula 3, que é um carro muito mais robusto. Foi um salto muito grande, mas foi muito importante, porque eu tive as pessoas certas do meu lado. O Edu Bassani Edu demais. O Edu demais, assim, cuidou de mim, me criou no automobilismo. E no final daquele ano, o Denner fez a primeira edição do programa Júnior da Porsche. E eu nunca tinha andado de carro fechado, né? Pra quem não entende, existe uma grande diferença entre você pilotar um carro de Fórmula, que é aquele conceito da Fórmula 1, e um carro fechado como é o Porsche. De Gran Turismo. Por mais que a base seja a mesma, o conceito, o fino é diferente. E a gente tinha pilotos lá no programa Júnior que já tinham andado de carro, já tinham sido campeões. E eu tava fazendo a minha primeira experiência. Ali o Denner abriu uma grande porta pra mim. Eu pude ingressar no mundo dos turismos. Era a melhor opção no momento, era a opção com a maior clareza possível pra mim naquele ponto da carreira. E no primeiro Junior Program eu não cheguei a passar. Mas aí foi uma escolha muito decisiva. Muito decisiva. Tipo, ou eu vou por um caminho, ali você teve que decidir, tipo, os principais próximos anos da tua carreira. Basicamente decidiu o rumo dela, né? Porque chegando nesse ponto, você fala, eu vou seguir tal ramo do automobilismo, ou vou seguir tal ramo.
E não existe um menino que começa no automobilismo que não sonha com a Fórmula 1, né? Claro. Então, eu tava lá com 15 anos, andando de Fórmula 3 e sonhando. Falava, cara, um dia eu vou chegar, eu quero chegar. E quando você vê que a situação complica um pouco, eu não era tão próximo do mundo dos turismos ainda. Mas aí, Enzo, até pra explanar, porque você é um cara novo, talentoso. Então, para os caras entenderem também as dificuldades que estão nesse trajeto. Vai lá, né? Começa e faz a carreira. E não é tão simples assim. Não. Não adianta só você ter talento. Andar de Fórmula e chegar na Fórmula 1 requer muito investimento. É muito caro. É muito caro. Então você deve ter trombado ali na época muitos pilotos bons, assim como você. Mas que, cara, precisa ter patrocinador, precisa ter investimento. É um negócio surreal, certo? Não, é surreal. O mundo dos Fórmulas, principalmente, é surreal. O automobilismo como um todo. Já é um esporte caro, mas ali principalmente. E acaba que não só talento e o aporte financeiro. Também tem a influência, conhecer as pessoas certas na hora certa. Estar no lugar certo na hora certa. Tá. O famoso clichê de estar no lugar certo na hora certa é essencial para um piloto chegar na Fórmula 1. O aporte financeiro, as pessoas que ele traz pro time dele, as influências que ele consegue com isso. Então, toda essa situação, para mim, em 2017, com 15 anos de idade, era muito complicado. Eu ainda estava no Brasil, a gente não tinha condição de ir pra Europa, de talvez entrar numa academia, né? Então, uma academia de pilotos, que eu digo, né? Sim. De júniors, Red Bull, Mercedes. Uhum. E ali surgiu essa opção. Surgiu essa opção. E aí, qual que é o caminho? Porque é legal entender isso, né? No Fórmula, é pra chegar na Fórmula 1. Você tomando essa decisão, o que você tava mirando? Tipo, se eu for por esse caminho, o ápice pra mim é aqui. Então, hoje na Europa, nos Estados Unidos também, a gente tem os principais campeonatos de Gran Turismo e protótipos do mundo. Uhum. Que é o World Endurance Championship, que é o Campeonato Mundial de Endurance. Tá. E o IMSA, que é o Campeonato Norte-Americano de Endurance. Geralmente, as principais corridas de GT, elas são de Endurance, são de longa duração. Você tem um campeonato como a DTM, que são de corridas sprint, lá fora. E todos eles são auge, todos eles são pico do automobilismo mundial. Aqui no Brasil, a gente não tem tanta proximidade também. Tivemos poucos pilotos, principalmente na atualidade, agora fazendo. Mas é um caminho que eu trilho, é um caminho que eu olho. E a Porsche, no começo de 2018, que foi quando eu ingressei lá, eles me deram essa porta, uma possibilidade de ingressar na Porsche Cup Brasil, participar do Junior Program que eu tô indo, entrar como um piloto oficial da marca na Europa, correr o Mundial de Porsche e a partir dali começar a criar minha carreira no mundo afora, né? Você começar a correr as principais corridas, entrar num time para correr 24 horas de Le Mans e tudo isso com uma marca fenomenal que é a Porsche, uma marca com uma história gigantesca, com todas as conquistas que tem. E eu falei, pro meu sonho, pro momento que eu tô, é a melhor opção. E na hora eu não sabia, mas eu me apaixonei pelos carros de Gran Turismo na primeira volta que eu saí pro Interlagos. Não é muito difícil também não, né, Enzo Elias? Por favor, não é difícil se apaixonar. Não é, por um Cup, não é difícil. Mas, o que me chama a atenção, e é legal porque daí ele tá misturando e tá trazendo um pouco da história, de detalhes do automobilismo, que eu sei que vocês gostam, então a gente vai recheando com esse conteúdo. Mas aí, o que pega pra sua brother aqui? Cara, corta a cena, 16 anos. É a decisão da carreira dele. Com certeza a estrutura da tua família, seus pais opinaram muito, você tinha pai e mãe, eles são os queridos. Beijo pra vocês, vocês sabem o quanto eu gosto de vocês. Eles estavam, Anuari e Indy, né? Porque vamos falar os nomes. Eu tenho certeza que eles deram suporte, mas como foi tomar essa decisão, Enzo? Você fala, ele fala com tanta, né, maturidade e plenitude. Mas, cara, foi uma decisão muito importante. Um menino de 16 anos, tipo… Como foi isso pra você? Um turbilhão, tipo, quero isso, não quero aquilo. Sei lá, eu acho que ia sentar no chão, espernear e dar umas choradas. E não ia conseguir no dia falar, mãe, decide pra mim, porque eu não tô sabendo. Como foi isso? Então, não é fácil. Óbvio que toda a maturidade, toda a inteligência emocional de qualquer pessoa não vem do nada, né? Óbvio que vem um pouco da criação,
Mas eu sempre acreditei no trabalho psicológico. E eu comecei o trabalho psicológico da minha carreira com 15 anos, quando eu comecei a correr de Fórmula 3. Porque eu era um menino muito novo, tava saindo do kart, eu tinha feito só 3 temporadas de kart. A gente tava comentando da idade, mas os meninos começam no kart com 6, 7 anos de idade. Sim. Você começou, tipo, mais tarde, né? Uhum. Eu comecei um pouco mais tarde, eu fiz menos temporadas de kart e eu saí pra Fórmula 3. Um carro extremamente robusto. Eu tava aprendendo minhas primeiras experiências com autódromos. Então eu tinha altos e baixos muito constantes. Até porque foi meio que uma carreira meio explosiva, assim. Foi rápido, Sim. foi tudo muito rápido, Foi né? tudo muito rápido. Mas com 11 pra 12 e de repente já tá de Fórmula. Comecei com 11, com 14 eu fiz treino de Fórmula 3, com 15 eu corri a temporada, com 16 eu já tava na Porsche. Então foi tudo rodando muito rápido e eu precisava de um acompanhamento, né? E eu fui atrás do Rubens Delia, que, me ajudou muito no ano de 2017, principalmente. Que ele é psicólogo? Psicólogo. Tá. Psicólogo esportivo. Legal. E a gente fez um trabalho fenomenal durante o ano 17 até metade de 2018. E é engraçado… E quem te indicou? Assim, Quem que chegou pra você e falou, olha, existe um psicólogo esportivo, é legal. Quando você ouviu isso pela primeira vez? então, eu ouvi dos meus pais, ouvi do Edu Bassani, ouvi de várias pessoas do meio, mas eu não sabia quem. E foi bem no ano que eles lançaram a Pilotec, que aqui em São Paulo é uma academia Sim. só pra pilotos. Específica pra pilotos, na verdade, né? E o Rubens Delia tava lá, ele que coordena a Pilotec. Então a gente achou que seria muito legal, um cara que tem experiência com atletas olímpicos, tá montando uma academia específica pra piloto, a gente falou, vamos nele. Vamos nele. E me ajudou muito. E é engraçado o tanto que fez falta quando a gente parou o trabalho. Porque de meados de 2018 até 2020, 2021, que foi quando eu comecei o trabalho com o Pedro Lobo, Tá. que é o meu psicólogo atual, foi assim… Você ficou todo esse tempo sem ter esse acompanhamento? Eu fiquei sem ter um acompanhamento, mas eu não deixei de praticar tudo que eu tinha construído. Sem dúvida. Né? Então, todos os métodos que eu aprendi, que eu fui atrás, que eu e o Rubens a gente criou, eu mantive. Mas o fato de eu não ter tido uma pessoa pra desabafar mesmo, pra poder falar como eu tava me sentindo pós a corrida, pra contar as minhas expectativas, pra me ajudar a controlar minhas emoções, tudo isso fez uma grande diferença. Em alguns momentos eu tive muito sucesso, em outros eu tive várias baixas. Uhum. E depois que eu comecei o trabalho com o Pedro Lobo, assim, a minha carreira profissional, óbvio, e a minha vida pessoal começaram a ascender de uma forma impressionante, principalmente no ano de 2022. Que estamos vivenciando, inclusive, e vimos um resultado ontem. Agora, vamos lá. Só pra eu entender, porque esse é um tabu que eu quebro todo episódio aqui, né, brother? Enquanto vocês não foram ensinados a se olhar pros sentimentos, pras emoções, vocês têm que ser fortes 100% do tempo. Homem não chora, homem não sente, homem não sofre. Vocês já me cansaram de me ouvir falando isso. Se é a primeira vez que você tá aqui, eu sempre falo sobre isso. Porque a gente precisa quebrar esse tabu. Antes do ser homem, é um ser humano que tem ali. Você é um ser humano. Você vai sentir, você vai ter emoções mesmo sem você querer, porque você é um ser humano. E aí, como lidar com isso, né? Nós mulheres somos ensinadas desde pequenas que a gente pode chorar, gritar, falar o que a gente quiser. Homem tem que reprimir. Então, é urgente essa pauta. A gente tá falando de saúde mental depois de um período tão desafiador que a gente viveu. E todo mundo meio conturbado, tentando se entender. No fim das contas, tá todo mundo ferido. Todo mundo tem BO. Todo mundo tem BO. Quem fala que não tem, tá mentindo. Então a gente tem coisas a serem curadas. Padrões de comportamento que a gente fica repetindo. Então, pra não prolongar muito, que vocês sabem que eu gosto de falar, precisa fazer terapia. Precisa de acompanhamento. Então, cara, olha que máximo. Tô trazendo o Enzo Elias, porque tenho ele como referência de maturidade de um cara que tá correndo numa das principais categorias de desejo hoje, a maior da monomarca da América Latina. E aí ele tem essa maturidade emocional, tem desempenho, tá trazendo resultado. E aí chega pra mim agora e fala, eu comecei a fazer um trabalho psicológico quando eu tinha 15 anos. Ele só tem 20. E isso acabou afetando todas as outras áreas da vida. Vocês estão entendendo sobre
o quão é importante, você não vai ser menos homem porque você vai pedir ajuda. Existem profissionais para tudo. Você quer investir seu dinheiro, você vai investir com quem entende, com um especialista. Você precisa aprender inglês, você vai procurar um especialista e um professor que fala inglês. Você precisa cuidar do seu mental, você precisa procurar um profissional que faça isso. Eu sou sua brother, tô aqui sempre. Brother, ombro, tô aqui, vou te ajudar, te dar conselhos, sempre. Mas isso não exclui uma ajuda profissional. Façam terapia. Isso vai ajudar demais a vida de vocês em todas as áreas. Desculpa, Enzo, pedi essa pausa porque é recados que eu preciso mandar aqui. Tá mais que certo. E compartilhe com o seu amigo que você sabe que tá passando por algum BO, que ele não tem coragem de abrir pra você. Manda, compartilha esse episódio. Outras pessoas precisam ver, tem que chegar no maior número de homens possível. Essa é a minha missão, essa é a minha proposta. É isso. Agora volta. Mas eu acho legal ajudou porque sua vida inteira, né? ajudou a minha vida inteira. E principalmente por causa disso, porque mexe em todas as áreas, não é só no teu desempenho como piloto. Não, mexe na minha vida pessoal como um todo. Eu acho, honestamente, que todo mundo precisa de terapia. Porque todo mundo tem problemas. Homens, mulheres, crianças, todo mundo, eu também acho. Todo mundo passa por situações e ninguém nasce sabendo passar por essas situações. Então é muito legal você ter uma pessoa do lado. E voltando até no que a gente tava, se eu não tivesse tido um acompanhamento psicológico pra alguém virar e falar assim, calma, você tem 16 anos, sua carreira tá começando, tem muito ainda pela frente. Eu com 15 anos, 16, eu não sabia enxergar que mudar o ramo, mudar de uma Fórmula 3 para uma Porsche, teria sido o melhor passo que eu dei na carreira até hoje. Olha só. Com 15 anos eu não sabia enxergar isso. Mas o fato de eu ter uma pessoa ali do lado que me entendia, me conhecia, respeitava todas as minhas limitações, ficou muito mais fácil de eu conseguir colocar tudo isso no papel e falar, não, vou dar esse passo. E hoje eu consigo enxergar a importância, todo o significado que teve por trás disso. Então foi extremamente fundamental todo o acompanhamento psicológico que eu fiz durante toda a minha carreira. E é um trabalho que eu não quero abandonar nunca. Não, nem deve mesmo. E aí, eu tinha feito dei todo aquele texto, todo aquele recado, pra te perguntar qual que é a diferença, ou o que esse trabalho psicológico que é feito com pilotos difere de um trabalho normal, por exemplo. O que é feito de específico? Como que ele faz esse trabalho com você? Então, tem algumas situações que é mais voltado ao meio, então mais voltada nas emoções que você tá sentindo ali antes da corrida, nas tensões. Mais pontuais e bem específicas. Bem pontuais, porque quando a gente tá entrando no carro, 70% da corrida é a cabeça. Todo mundo tá num alto nível, todo mundo pilota muito bem. Não é padrão ser sempre só no braço, na técnica. Tem um jogo psicológico muito grande dentro de uma corrida, o que você faz com o seu adversário. Então, todas essas emoções, situações, o que você faz consigo mesmo, né? A autossabotagem das emoções é muito importante. Então, a gente faz esse trabalho voltado a como eu lido com as emoções. Não é se eu vou sentir ou não. É óbvio que eu vou sentir ansiedade, que eu vou me sentir nervoso. Eu não sei o que vai acontecer. Uma largada é sempre nova. Então, essa insegurança do eu não conheço, ela vai existir. Mas o que muda é a forma com que eu vou olhar pra isso e a forma com que eu vou encarar isso. Como lidar, né? Se eu vou abraçar, se eu vou deixar ela me controlar ou se eu vou controlar ela. E é muito legal o fato de hoje, depois de um trabalho de mindfulness que eu faço com o Pedro, conseguir olhar pra essas emoções e falar, não, eu tô te vendo, eu sei que você tá aqui, tá tudo bem, eu tô sentindo isso, mas eu que tô controlando. Ter as ferramentas, né, Enzo? Ter as ferramentas. Você fez durante um tempo, teve um gap, ficou parado, mas você já sabia quais eram as ferramentas. E você consegue ir aplicando mesmo, não fazendo o acompanhamento, até você voltar. Então, cara, quando vira a chave, né? E aí você tem as ferramentas ali passadas por profissionais, é incrível. Você sabe o que fazer, porque vai chegar. Somos seres humanos, a gente vai sentir de qualquer jeito. Aliás, na minha área, Fernanda Montenegro fala isso, né? Se um dia eu estiver pronta pra entrar no palco, estiver ali na coxia, e eu não der aquele frio na barriga, esquece, me leva embora porque eu morri. Tipo, a gente vai sentir. E é até uma sensação boa, que a gente olha pra isso e fala, não queria estar sentindo isso, mas é bom, não é? É bom. A gente conversou nesse final de semana, inclusive, lá na Porsche. Muita gente perguntando como eu tava me sentindo, corrida do campeonato.
E a única resposta que eu podia falar lá é: gente, meu coração tá batendo na boca. Mas é óbvio que tá batendo na boca. Tinham 80 mil pessoas no autódromo. Era a final do campeonato. Quantas pessoas? 80 mil pessoas no autódromo de Interlagos. Ele tá viajando, né? Não, 200 mil no final de semana. Inteiro. Ah, tá bom. É verdade. 80 mil... eu aqui já queria dar um choque. Mas tá bom, foram 260 mil, eu acho, nos 3 dias. Nos 3 dias, né? Mas só ontem, tinham 80 mil pessoas, é isso. 80 mil pessoas. Então meu coração tava batendo na boca. Eu tava nervoso, eu tava ansioso. Mas foi o que a gente conversou. Que eu aprendi quando eu comecei a saltar de paraquedas. Você salta de paraquedas também? Salto de paraquedas. O que mais você faz aí? Salto de paraquedas. Pô, o gap de falta de adrenalina eu precisei suprir quando a gente tava com as corridas paradas. E aí eu comecei a saltar de paraquedas. Na pandemia? Na pandemia. Caraca! Porque era um esporte que gente, dava. Não, se liga. 20 anos. Olha a maturidade. Eles conhecem tanto. Por causa do gap da falta de adrenalina, eu encontrei outro esporte pra… Falou nada, viu, Elias? E aí acabou que… Você aprendeu quando você começou a saltar de paraquedas, o quê? Quando eu comecei a saltar, é uma situação muito, muito engraçada. Você tá no avião e você tá apavorado. Você tá pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Tô com medo. Meu Deus, aquela ansiedade, coração batendo na boca, a mão suando, tá tudo gelado. E quando você salta e você aproveita e você chega no solo, a primeira coisa que você quer fazer é subir no avião de novo. E você vai sentir aquela mesma sensação enquanto o avião sobe. Mas é porque nada é tão bom que não faça seu coração acelerar. Tudo na vida que é muito gostoso, que é muito prazeroso, faz o coração acelerar. E lá na hora da prova, eu tento aproveitar. Porque vai acelerar porque é bom estar ali. Nada é tão bom que não faça seu coração acelerar. Caraca. Faz total sentido. E agora até lembrei de uma história minha. Que na época do teatro, eu lembro que eu ficava muito ansiosa, eu era muito nova. Nossa, eu ficava ansiosa mesmo, assim. Tinha medo de errar, eu esqueci a fala, aquelas coisas todas, né? Eu era muito, muito, muito acelerada, muito. Vocês me acham hoje, vocês imaginam que eu era. Muito trabalho aqui também, viu? Muito trabalho. Mas enfim, era bizarro. Eu falava tão rápido que as pessoas não conseguiam entender o que eu estava falando. Hoje elas pelo menos entendem. Mas enfim, eu fazia Wolf Maia e chegou uma hora, eu tinha que gravar uma cena e tal. E eu tava super nervosa e tal, decorei, eu sempre fui super estudiosa, nerd ali, dedicada e tal. E aí eu entrei no estúdio pra gravar. Gravei tudo, a cena foi até rápida, assim. Eu lembro que eu era tão ansiosa que às vezes eu errava por não dar o tempo de reação do personagem, sabe? Eu queria tanto que acabasse logo, porque eu tava com medo de errar e de… Que aí eu até perdi o timing, tipo… Eu tinha que reagir à fala da minha parceira de cena e eu respondia rápido, porque de tanta ansiedade. Enfim, abri a porta saindo. No que eu saí, eu fiz tipo… Ai, ainda bem, já foi, acabou. E aí um professor meu tava na porta, ele virou pra mim e falou assim: Renatinha… Nossa, é algo tão ruim pra você assim? Que você se sente aliviada de terminar? Eu falei, não, mas é que eu sou ansiosa e tal. Ele falou, eu acho que você precisa repensar, porque se você fica aliviada porque terminou, é porque acho que você não gosta tanto disso assim. E aí eu comecei a perceber exatamente o que o Enzo falou. Eu tinha exatamente esse sentimento. Tipo, eu saía aliviada que tinha acabado, mas eu falava, eu não curti. Não curti o momento que eu tava ali. Eu podia ter curtido mais a cena, podia ter aproveitado mais. Tá mais presente, sabe? E isso pra tudo no meu trabalho. Meu trabalho também requer muita adrenalina, né? A gente tá sempre exposto ali, todo mundo olhando, as pessoas o tempo inteiro nos julgando, nos avaliando. Então no começo eu tinha muito isso. E aí eu comecei a falar, cara, no fim, a hora que eu cheguei em casa, eu falei, putz, se eu tivesse dado mais tempo ali com calma, com o Enzo, conversando, aqui eu já fico bem à vontade, mas em algumas situações isso ainda acontece. Então é isso. E o mindfulness traz exatamente a gente pro agora, né? Não, Fala exatamente. um pouco dessa técnica, como você conheceu e o quanto isso te ajuda, Enzo. Eu acho muito legal e eu acho que eu vou dar um exemplo até complementando o seu. A gente trabalha muito nessa questão da presença, de estar ali, de sentir, de você estar integralmente ali, né? Porque não adianta eu estar aqui conversando com você se minha cabeça estiver na Espanha. Não faz sentido, eu tenho que estar aqui 100%, sabe? Então essa conexão consigo mesmo, de você poder estar aqui conversando, estar presente,
E eu acho muito legal você trazer essa história, porque exatamente esse tem sido a tecla que eu bati a temporada inteira. Aproveitar. Então, quando eu falo que meu coração acelera e eu quero aproveitar isso, é porque antes eu não conseguia. Antes eu chegava pra uma classificação, pra uma corrida, e eu tava tão acelerado, tava tão adrenalizado que eu falava, eu quero que isso acabe logo. Só que não faz sentido nenhum, porque é justamente o nosso trabalho, a gente escolheu isso. Exatamente. E assim, a gente se mata de trabalhar, de se esforçar, abrir mão de várias coisas, imagino que você também. E a gente fez tudo isso pra poder chegar naquele momento. E aí quando chega o momento, a gente quer que ele acabe. Então não faz sentido. Maluco, né? É maluco. É que tem algumas profissões que não tem o dia D, né? Tem profissões que você faz o negócio, tipo, é todo dia que você tá batendo ali, não tem um dia específico de tensão, né? Mas eu acho que a maioria tem, né? Um dia mais desafiador. Tipo, até o advogado vai ter uma audiência, é um dia importante. Mas tem muita gente que trabalha na construção, é todo dia um pouquinho. No nosso caso, a gente se prepara um tempão pra um dia. E aquele dia, tipo assim, eu não posso falhar. O que eu quero? Eu quero que aconteça desse jeito. E aí, se a gente ficar focando só no resultado final, a gente não curte o quê? O processo. Que foi o que você acabou de falar. A gente escolheu isso como profissão, cara. Como a gente não vai curtir o que tá fazendo, né? Não, total. E é muito louco perceber o tanto que mudou pra mim quando eu comecei a aproveitar, quando eu comecei a abraçar essas emoções e falar assim, eu tô aqui pra sentir isso, eu tô aqui pra poder sentir o frio na barriga, o coração acelerado, a ansiedade. E tudo isso faz parte do processo de uma corrida. E quando eu fico sem, eu sinto falta. Então não faz sentido, já é algo mais restrito. Quando eu tenho oportunidade, por que eu não vou aproveitar? E isso serve pra todas as áreas. Assim, eu vejo. Você tá… Igual quando você é mais novo. Você tá ansioso pra um primeiro encontro. E você chega assim, desesperado pra que ele aconteça, pra que ele acabe, pra que dê certo. Só que você não aproveitou o processo. Então como é que você quer que dê certo? Exato. Às vezes vai embora e fala, puta, não falei isso. Puta, fiz aquilo errado. Nossa, não devia ter falado isso pra ela. Nossa, tinha que ter feito isso aqui pra ser mais educado, gentil. Não fiz. Porque não tava presente ali. É muito louco, né? É muito louco você pensar que a forma com que você age com você mesmo altera o meio todo. Então é muito mais confortável estar aqui inteiramente conversando com você e a gente expondo da forma que a gente sente, que a gente acha que é certo e da nossa forma, do que se a gente tiver só… Cara, tem que ser um programa legal, tem que dar certo, tem que ser bom. Vai ser bom se a gente… Tiver presente. Se a gente tiver presente, se a gente aproveitar. Sair dessa coisa da expectativa do que a gente quer e ver pra realidade. De etapa por etapa. É tipo, como é que será que vai ficar o episódio? Ou como é que será que vai ficar o campeonato? Não, tipo, passo por passo, né? E o final de semana foi… O meu final de semana de agora foi isso. Foram 4 sessões. Um treino, um classificatório, 2 corridas. Não adiantava eu querer ganhar o campeonato na sexta-feira, porque o campeonato não ia acabar na sexta, ele podia acabar no sábado. Sim. Mas não adiantava eu querer ser campeão na sexta-feira no treino livre que tinha. Eu tinha que passar pelo treino livre. E pra eu fazer um bom classificatório, eu tinha que fazer um bom treino. Então é etapa por etapa. Tá ali, presente no treino. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer um bom treino. Depois do treino, eu tenho que analisar o treino. No dia seguinte, não adianta eu sofrer pelo classificatório que vai ser no sábado. Sexta-feira à noite. O classificatório vai ser sábado de manhã. Eu sei o que eu tenho que fazer. E o mindfulness trabalha muito isso. Quando você tá presente, você sabe exatamente o que você tá fazendo. Eu sei se eu deixei a caneca aqui ou se eu deixei a caneca aqui. Então, na hora que eu vou pegar, eu sei que a caneca tá aqui. Eu não vou tentar pegar ela aqui. E é muito louco lá na pista, porque a gente tá disputando por milésimos de segundo, décimos de segundo. É muito justo, gente, muito justo. É muito justo. A Porsche Cup, principalmente, né? Automobilismo já tá nos detalhes de qualquer jeito. Só pra explicar, Enzo, a Porsche Cup, se você não acompanha, vai tomar uma tapa na orelha. Mas Acompanhem. É uma categoria monomarca e monogestão. Então é uma equipe que cuida de todos os carros. Todos os carros, eles são setados da mesma forma. Então eles são todos iguais, com o mesmo setup, entendeu? Então, principalmente na Porsche Cup, então depende muito mais do piloto. Então é no detalhe. Então
os tempos são muito justos, né? Exatamente. E aí, no detalhe, você tem que estar presente pra não fazer nenhum erro. Exatamente, você tem que estar 100% ali. Não dá numa volta de 1 minuto e meio você ser 1/10 mais rápido do que seu adversário. Se você não tá presente, se você não sabe exatamente onde você tá passando, cada ponto do seu pneu tocando em cada ponto da pista. Se eu for pra um treino pensando na corrida, eu não tô pensando nas minhas referências de freada, de aceleração, de pontos de curva. E pra eu fazer uma boa volta no classificatório, não dá pra eu chegar lá cego, sem saber só no instinto. Eu tenho que saber exatamente por onde eu vou. E eu faço isso na construção do treino, na construção da etapa por etapa do final de semana. E assim foi o campeonato inteiro. E foi assim que a gente conseguiu dar a volta, porque, pra quem não acompanhou, na primeira corrida da temporada lá em Goiânia, meu pneu furou faltando 30 segundos pra acabar a corrida. E eu comecei a segunda corrida em último. Só que o campeonato são 6 etapas, não é só uma. E aí foi etapa por etapa. Desde a segunda etapa lá no Velocitar, a gente ganhou uma corrida por etapa. Então a gente tem 5 vitórias na temporada. E foi sempre assim, um treino de cada vez, um classificatório de cada vez, uma corrida de cada vez. A gente veio remando e conseguimos levar o título. Como foi pra você, agora que você puxou esse ponto, acho que é muito legal a gente falar. Como foi pra você, começo de temporada, primeira corrida, já vem um baita desafio, tipo um pau de água fria. O sentimento, ele muda, você tá lá, com toda a expectativa, né? Aquele início de temporada, né, cara? Você tem todas as melhores expectativas do mundo pra aquele ano. Como que foi gerenciar essas emoções aí, Enzo? Então, eu sempre gostei do desafio. Sempre lidei muito bem com uma situação adversa. Sempre foi uma característica minha. Quando começou a temporada, fui muito bem nos treinos, tava muito confortável com o carro. A primeira corrida tava indo tudo certo. E na hora que furou o pneu, eu fiquei atordoado, assim, com tudo que tava acontecendo. Porque não, é tão rápido que acontece que não dá tempo de você processar direito. E eu falei, não é possível que isso tá acontecendo. Na primeira corrida da temporada, uma temporada que tem tudo pra poder dar certo. E aí você vai entrando naquela bolha de tá tudo perdido. Maré ruim, né? Maré ruim. Tipo, já vai pro pessimismo 100% ali. E aí eu voltei com o medical car pros boxes e eu tava desolado, assim, eu não sabia o que fazer. E aí eu liguei pro Pedro. Pedro, ferrou minha temporada. Na hora. Na hora. Pedro, minha temporada, papapá. E aí aí vai aquele processo todo. Porque assim, eu vivo toda essa experiência do mindfulness, do trabalho psicológico, mas também sou ser humano e eu também tô aprendendo, né? Então assim… Lógico. Tem horas que bate, que dói, que eu fico triste, que eu, né, também sinto. Lógico, mas a gente tá aqui pra sentir. Esse que é o grande lance. É quem se dá melhor. Quem tem a humildade, porque tem que ser humilde, tá? Pedir ajuda, a gente tem que ter humildade pra pedir ajuda, pra falar, eu não dou conta de tudo, eu preciso de alguém e vambora. Tem que ter humildade pra ir buscar as ferramentas corretas. Então, assim, sentir, todo mundo vai sentir. Mas você foi humilde ao ponto de pedir ajuda pra estar com as ferramentas aqui? Ele foi. Exatamente. Então, deu ruim. Puta, eu sei gerenciar até aqui, cara, mas aqui tá difícil. Pedro, ajuda. E Pedro Lobo, você já tá convidado pra vir no podcast, porque eu sei que você não cuida só do Enzo, você cuida de vários pilotos, né? Isso é verdade. Tem um time aí de pilotos. Tem um time bem legal de pilotos que ele cuida. Mas enfim, eu aí você ligou e ele já pra foi te ele, orientando. Falei, Pedro, minha temporada, primeira corrida. Ele falou, cara, você sempre falou pra mim que você gosta dos desafios. Você tem um desafio aí. Agora você tem mais do que nunca a chance de provar que você é bom. Largando de último. E foi uma corrida espetacular. Talvez uma das melhores da temporada. Se não a melhor. Que eu larguei de 23º e terminei em 5º. Recuperação total. Não, corrida de recuperação total. Foi animal. Aí tem até um gosto diferente, né? Tem. Porque você fala, cara, eu recuperei. Olha tudo que eu escalei aqui, ó. Fui passando um por um. É foda. Bem foda. E tudo isso se dá, assim, é fonte desse trabalho, né? Fruto desse trabalho, na verdade. E… Só pra interromper um pouquinho. E sobre essa história de… Agora eu tenho a chance de mostrar que eu sou bom. Porque isso rola também. Além da insegurança, da ansiedade da própria corrida,
tá todo mundo te julgando o tempo inteiro também. Você tá exposto ali. E aí o Enzo tem uma história muito boa com a questão… Lá na abertura, quando eu falei… Ele foi correr no vizinho. Ele foi correr na Stock Car. Que é uma categoria muito, muito conhecida. Uma das principais aqui do Brasil. E tem um lance da galera, tipo… Quem é Enzo Elias? Quem que é esse cara? E ele foi lá disputar uma corrida de duplas. E na estreia, a primeira vez que entrou ali no carro, foi fazer uma disputa. Saiu vencedor e aí foi o maior bochicho. Conta como foi essa história. Então, a gente passa por algumas situações. Uma coisa é você estar ali no automobilismo porque você gosta do meio. E você tem várias categorias que fazem jus a isso, né? Alguém que faz por hobby, alguém que não tá ali porque é a vida da pessoa. Mas uma grande maioria, e eu faço parte dela, tá ali porque é o trabalho, porque é a dedicação, porque é a vida inteira. São 10 anos da minha vida, praticamente, aí, com todos os esforços, minha família. E você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? E a mídia, geralmente, ela tende a pegar a parte mais picante da história e ainda apertar um pouquinho. A audiência, meu querido, a audiência. A audiência. Tudo pela audiência. E quando você tá se consolidando, você tem que ficar se provando. É um pensamento completamente errado, né? E porque você não deve nada pra ninguém, a pessoa não tá ali no seu dia a dia te vendo treinar, mas pra mídia você deve se provar. E eu ficava muito, mas muito chateado, porque eu ia lá, eu tinha ganhado o título da Porsche já. Eu tinha ganhado os dois, o campeonato de Endurance e o Overall no ano passado. E o pessoal duvidando ainda. E, foi uma fase muito difícil. Foi logo quando eu tava começando o trabalho de Mindfulness. E eu ainda tava nos altos e baixos, nos altos e baixos. Ainda não numa constante. E quando o pessoal começou a falar… porque é bom, mas tem muito pra melhorar. Não, porque pode ser top 15. Não, porque isso, porque aquilo. Como batia isso em você? Destruía, assim, internamente, de falar… Cara, não é possível que eu tô me matando tanto, fazendo tanto por isso e não é… E não sou reconhecido. As pessoas não estão vendo, né? E as pessoas não estão vendo. E eu tava dando total poder a elas. Total poder a elas. Porque… Óbvio que não tinha sido a primeira vez, e todas as vezes que alguém ia lá e falava e criticava, eu ficava muito mal, batia e eu queria desistir porque eu não aguentava mais aquela pressão e tudo mais. E aí eu afrouxava a porca total. Não tinha vontade de treinar, falava, tô aqui, do que vai adiantar eu me matar mais? O pessoal já não tá olhando. E aí nesses dias, na verdade, pré-Stock Car, eu falei, não, eu vou fazer diferente dessa vez. O Pedro te orientou também desse lado? Ou foi mais uma intuição tua, assim? Não, ele orientou um pouco, mas eu senti que partiu muito de mim, sabe? Eu falei, dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou fazer todo mundo pagar a língua. E aí vocês acham que eu não sou capaz? Eu vou mostrar, então eu vou provar. Agora vocês não têm o que falar. Exatamente, eu falei assim, não, agora vocês vão ter que falar, mas mesmo que não queira. E aí eu sentei, eu estudei, eu trabalhei, eu treinei no simulador, eu analisei tudo que eu podia analisar, e eu falei, cara, eu vou chegar pronto. E eu dei aquele voto de confiança pra mim mesmo, sabe? Eu falei, eu vou acreditar por um momento que eu consigo. E era muito difícil pra mim acreditar, assim… Um atleta, tem várias pessoas que têm dificuldade de acreditar em si mesmos. E eu falei, não, eu vou dar esse voto de confiança pra mim. A gente costuma se sabotar, né? Demais, e é muito demais. louco, porque quando alguém chega com uma opinião sobre nós, eu falo que o veneno ele só faz mal se a gente engole, né? Eu falo não, existe um ditado que diz, e é exatamente isso. Quando a gente olha pra uma pessoa que tá falando da gente, e a gente acredita nela, ao invés de acreditar no nosso trabalho, no nosso interior, na nossa intuição, no que a gente tá sentindo. Cara, a gente tá dando 100% poder. A pessoa está no controle da nossa vida. A pessoa vem falar alguma coisa, você acredita naquilo, você fica mal por isso.
Você deu o controle pra pessoa. Você deu o E aí poder você a ela. falou, cara, vou dar Eu meu falei, voto de confiança. Eu falei, não, dessa vez Vou acreditar sou eu em e mim. eu. E, cara, foi uma corrida tão, assim, complexa e deu tudo certo da forma que deveria dar. Eu entrei na corrida numa situação pior do que meus adversários. Lá na Stock Car a gente tem eles têm o Push to Pass, que é o botão de ultrapassagem. Uhum. E é muito eficiente. Então você tá no meio de uma disputa sem ele, fica muito complexo pro piloto. Não importa o nível, a qualidade do piloto. E o meu parceiro, o Galide, inclusive, obrigado pela oportunidade. Ele é demais, ele Ele é é muito demais gente também. boa, muito. Ele teve que fazer uma prova de recuperação e ele gastou mais pushes do que os outros. Então eu comecei a corrida com 2 pushes e os outros começaram com 7, 8 pushes. Então eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. E aí volta no eu estava presente. Eu sabia o que eu tinha que fazer para ganhar a corrida. Eu confiei em mim, eu falei, eu consigo, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei aonde eu tenho que ir, qual é o meu limite, qual é o limite dos outros. E eu fui passo a passo, fazendo exatamente o que eu precisava fazer para ganhar uma corrida. Tudo que eu sabia fazer. Só que tudo que eu ficava cego pela minha própria insegurança. Pelos meus próprios, problemas emocionais. Deixava tudo isso me cegar. E aí, quando eu acreditei em mim, quando eu falei, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer, que eu sei fazer, passo a passo as coisas deram certo da forma que deveriam ser. Eu ganhei a corrida de Stock Car. E aí, acho que eu já te falei isso uma vez. Eu saí do carro, eu peguei a câmera e eu gritei, vocês nunca mais vão duvidar. Você mandou essa na cara ali. Mas é porque tava muito engasgado. Mas e qual é o problema? Não, É que o Enzo, ele é muito educado, entendeu? O Enzo, ele é muito bonzinho. E aí, a gente espera aquele comportamento, tipo, sabe? Pleno, tranquilo. Tem que falar mesmo. nossa, tava engasgado. E aí eu falei, vocês nunca mais vão duvidar. Aí todas as mídias que não botavam fé em você estavam coladas no seu box ali. Querendo todas uma as câmeras. exclusiva. Querendo saber, e agora? Fala com a gente, não sei o quê. Mas e aí, Enzo, como é que foi? Sabe o que é o mais bizarro? Depois de um tempo analisando, vocês nunca mais vão duvidar, foi mais pra mim do que pra eles. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque é justamente o que você falou. Todas as vezes que eu acreditava que eu dava ouvidos, eu dava poder a eles e me afetava. Então quem tava duvidando de mim não era eles, era eu mesmo. Eu duvidava, eu deixava aquilo me fragilizar. E aí, a partir daquele dia, assim, as coisas começaram a mudar totalmente. Eu comecei a acreditar em mim, a confiar na minha intuição, em todo o processo que eu tava fazendo. E as coisas começaram a decolar. A partir dali, eu bati o recorde da pista na Argentina, eu ganhei as provas na Porsche Cup, eu consegui a indicação pro Junior Program novamente. E tudo isso tem feito a diferença pra eu chegar com uma cabeça muito melhor nesse ano. Uma disputa muito melhor, eu tô muito mais tranquilo, muito mais feliz comigo mesmo, com todo o processo. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer pra ganhar o programa. Se vai acontecer, se não vai, só vou descobrir daqui 20 dias. Não adianta sofrer agora. Então, é muito diferente a cabeça do menino de 19 que foi no ano passado pro de 20 que tá indo agora, por mais que o período seja muito curto. Maluco, né? O Gui dá umas risadas aqui comigo nos bastidores. Cara, ele é muito novo e olha a maturidade. Vocês entenderam porque eu quis trazer ele aqui? Olha a maturidade desse cara de 20 anos. Tem uma máxima que eu falo que o mundo te trata como você se trata, né? Então, você se valoriza, você acredita, as pessoas acreditam. Então, acho que ali foi um chamado mesmo do tipo… E aí, você tá se bancando? Você tá do seu lado? A mídia ali do lado de fora te testando, duvidando de você. Porque era mais sobre você, não sobre eles, né, brother? Eu falo muito isso também nos vídeos pra vocês. Não existe o outro, né? Não é nunca sobre o outro. Tudo começa e termina na gente, então é sempre sobre nós. E ele, com essa maturidade, com todo esse trabalho psicológico que já vem fazendo, ele teve esse insight, falou, puta, isso não é sobre eles. Isso é sobre mim, né? É sobre eu mesmo, é sobre o que eu estou fazendo. E conseguir virar essa chave. Não, demais, Enzo. E além de falar da mídia, como que é conviver com a pressão de pessoas que te amam tanto também? Eles te apoiam muito, mas você também ali tem que controlar, porque eu conheço pai e mãe aqui. Os dois são bem mais ansiosos do que você. Tem que botar eles pra fazer a terapia também, junto com o Pedro Lobo, né? Já faz um pacotão família, não? Não, faz parte.
o papel deles é se emocionar com aquilo, né? Sim, tô brincando. E o meu, evidentemente, é não me afetar por conta disso. Mas seria legal. Meu pai faz, não com o Pedro, com outro profissional. Mas assim, a pressão, ela existe. Porque você fica assim, cara, todo mundo aqui fazendo todo esse trabalho. Mas querendo ou não, pelo menos lá em casa, sempre fomos um time, né? Então, falei isso, inclusive, ontem, assim, pro meu pai. A gente acerta e a gente erra junto, né? Não tem essa de… a culpa foi sua. Não, porque… Como é que eu vou culpar ele ou minha mãe por alguma coisa que não faz sentido? A gente trabalha junto, a gente acorda todo dia, faz o nosso planejamento, pensa no que tem que fazer, sabe? Analisa o final de semana, pensa nas entrevistas, tudo a gente faz junto. Então, somos um time. Quando a gente ganha junto. Quando a gente perde junto. E isso faz total a diferença. Total a diferença. Pra com que a gente consiga realmente dar sequência, analisar o que foi feito de errado e melhorar para a próxima etapa, para a próxima corrida. Isso tem sido algo também… A gente intensificou mais porque a gente viu o tanto que isso rendeu de resultado. Ao invés de ficar no conflito, sabe? Querendo tomar as decisões cada um, não, a gente juntou. Boa. E, assim, é um planejamento porque existe uma dedicação bizarra. Você treina quantas horas por dia? Como que tá a sua rotina hoje? Olha, o dia inteiro. Eu treino o dia inteiro. Eu acordo, sempre gostei de acordar cedo. Fazer as meditações, tudo que eu preciso fazer. Eu faço 1 hora de musculação por dia. Toda a alimentação é baseada na dieta, no que eu preciso me alimentar. Depois eu faço 1 hora de aeróbico no dia. E todo o tempo livre, extra, eu geralmente passo no simulador. Então dá umas 5, 6, 7 horas por dia no simulador. E acaba que eu me divirto lá também. Tem horas que eu dou uma descontraída, ando nos carros que eu gosto de andar. Mas geralmente eu passo treinando, tem as etapas, eu já tô pensando nas corridas. E é bem legal. E sempre sobra ali um tempinho também pra me aproveitar. Porque não faz sentido, né? Você só trabalhar, não curtir. Pô, eu tenho minhas vontades também, coisas que eu quero fazer. E eu uso desse tempo bem feito, sabe? Eu acho que quando eu faço todas as coisas como eu planejo, como eu gosto, como eu me sinto bem, chega no final do dia ou em algum dia que eu tô mais livre e a sensação de você poder ter aquele momento de descontração, né? se permitir. Mas o se permitir pra mim mudou muito depois que eu comecei a fazer as coisas da forma que eu achava que eram certas, ao invés de fazer as coisas da forma com que os outros achavam que eram certas. Quando eu comecei a adotar o meu estilo de vida pra minha vida, tudo ficou mais prazeroso de fazer, porque eu faço do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é bom. E do jeito que dá resultado, que a gente tá vendo, entende? E é muito louco, porque quando você tá alinhado com você mesmo, não tem como dar errado. Não tem como. É aquilo que você veio fazer aqui. É sobre isso, entende? Animal. E aí você também se permite. Mas tem muita coisa que você eliminou da sua vida, muita coisa que você restringe. Muito. Você não é um cara de 20 anos com uma vida normal, de balada, de… Isso é raridade. É raridade. Óbvio que eu aproveito quando eu tenho oportunidade, quando eu posso. Mas nunca foi parte da minha rotina. Assim, desde muito novo que eu faço isso. Então, eu nunca viajei com a escola, por exemplo. Caraca. Eu nunca fiz uma viagem de escola. Minha primeira viagem… Excursão, assim. Minha primeira viagem com amigos foi no ano novo de 2019 pra 2020. Foi a primeira vez que eu viajei com um amigo na vida. Eu perdi algumas coisas, mas eu ganhei outras em troca. Eu sabia desde pequeno que eu ia perder algumas situações normais pra um jovem da idade. Mas que eu ia ganhar coisas excepcionais pra um jovem da idade também. Experiências, viagens, culturas. Tudo isso eu sou muito grato de ter conhecido, sabe? De ter conhecido países diferentes. Ter me relacionado com pessoas do mundo todo. Ter andado em carros magníficos, assim. Então, tem um lado que é ruim. E não é porque toda a experiência, a vida que a gente demonstra
tem o glamour, mas não é só o glamour, tem os perrengues também da vida. Claro, pra tudo tem esforço, né? Toda profissão tem o seu lado de esforço, de dedicação, como qualquer. Por isso que a gente tem que escolher alguma coisa que a gente gosta. Porque até no esforço, na dedicação, tem que estar existindo um prazer ali. Exatamente. Mas não porque tem esse glamour que as coisas simples da vida não deixam de fazer falta. Claro. Então, sentia falta desses pequenos detalhes, né, da adolescência, mas eu tomei a decisão cedo e eu sabia que era exatamente o que eu queria fazer. Nunca foi um peso pra mim. Sempre foi eu sempre sabia que eu tava fazendo por um bem maior. E não tem certo e errado, né? Não tem. Existe o que a gente tá sentindo no momento. Tá feliz? Tô. Ele tá feliz. Então, tipo, nossa, mas ele tem 20 anos, ele não vai pra balada, ele não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Cara, ele tá feliz. A gente tem que parar de colocar os parâmetros de felicidade, que é uma coisa tão, tão individual, tão particular, e olhar, porque ele não come isso, porque ele não sai aqui, porque ele não faz aquilo. Antes de você questionar se a pessoa tá fazendo ou não, né? E perguntar, você não vai fazer isso? Como muita gente fala pra mim, mas você não vai comer um docinho? Gente, mas isso não me dá prazer. Quanto me dá de eu ver que eu tô bem disposta, fazendo um treino legal, feliz com o meu corpo. Então, pergunta, o principal, pergunta pra pessoa, tá feliz? É isso. E o coração, Enzo? Coração? Coração sempre tá batendo forte, né? Sempre tá batendo Mas aí você se forte. pergunta, né? Tá se perguntando aí, né, brother? Nossa, com uma vida tão louca, correria e planos e projetos e treinos. E Manu nessa história, Enzo namora há 2 anos. 2 anos. E aí, parceirona, tá sempre Parceirona. junto. Ela é demais, brother, olha… Ela é parceira, né? Ele é um brother fora da curva que encontrou uma mulher que é, tipo, de altíssimo valor. Muito especial, Não, muito. ela é muito parceira. Ela tava aqui nesse final de semana, ela não ia… A gente acabou conseguindo um ingresso pra ela lá no espaço lá da Heineken. Uhum. Mas ela veio pra São Paulo pra poder estar com a gente, mesmo não indo pro autódromo no dia de corrida. Então, muito Só pra, parceira. tipo, te ver nos Só momentos… pra estar, junto. Dormir com você e tal. Sair pra jantar, pra estar nas comemorações. Então, assim, isso faz total a diferença, porque a gente tem uma vida muito corrida, né? É o tempo inteiro viajando. Eu, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, daqui eu volto pra Brasília pra trocar de mala, vou pra Espanha, passo 10 dias lá, volto, já tem a final do Endurance. Então, sem essa parceria, sem todo esse cuidado que a gente tem um pelo outro, não tem como dar certo, porque é muito dinâmico. Mas a gente se entende muito bem, a gente sabe, a gente se resolve muito baseado na conversa. A gente é muito franco um com o outro. Olha, tá acontecendo isso. Vai acontecer assim, assado. E a gente conversa, se entende, e a gente tá sempre programado pro que vai vir. Isso é muito importante. Eu falo pros brothers, até que… Eu sei que ela mora em Brasília também, mas muitos do que namoram à distância e que tem uma vida louca, eu falo, cara, pra dar certo, tem que ser muito bem planejadinho. Ó, tal final de semana eu não posso, mas tal a gente vai se ver. Você já sabe quando que você vai ter o tempo pra curtir com a pessoa. Tipo, então agora… tô abrindo mão de você nesse período, mas depois eu vou ter você e a gente vai poder viajar no Réveillon, de repente. Né? Tipo, tudo organizadinho, isso acalma o coração. Tipo, que em algum momento vocês vão ter um momento de vocês. E ela é gata, gente boa, parceira. Parceira, Manu, super beijo pra você. Então dá pra equilibrar tudo. E é pra uma coisa não pesar na outra, né, brother? Porque o relacionamento não pode pesar na vida dele ao ponto de atrapalhar a carreira. E ao mesmo tempo a carreira também não te limitar de todas as outras áreas da sua vida, né? Você conseguir encaixar e equilibrar tudo. Mas pra isso, a pessoa tem que ser parceira e não só estar disponível. Porque disponível… Eu não preciso nem falar que tem fila de mulher atrás desse cara, né? Não precisa. Com todo respeito, Manu, mas a gente sabe. Pessoas são especiais e com certeza atrás de você também tem. Mas precisam estar dispostas a fazerem dar certo. Renatinha, o que vocês vão me perguntar. Onde tem uma mulher disposta? Como eu acho uma mulher disposta? Primeiro seja o cara que tá disposto. Vocês viram a entrevista, né? Vocês viram tudo que ele falou. Olha o quanto ele se trabalha, olha o quanto ele se cuida. Olha o quanto ele tem autoconhecimento. Olha o quanto ele é focado, ele busca as coisas dele. Cara, é sobre isso. Ele tá disposto a querer evoluir, a querer ser melhor. Então, naturalmente, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Ele vai encontrar uma mulher que a parceira tá disposta tanto quanto ele. Só assim pra dar certo. Não adianta um dos lados estar disposto. Ou ele se apaixonar por uma menina que vai falar, ai não, eu quero você só pra mim. Larga tudo isso e vai ficar com… Não, entendeu? Não, é infantil, é maturo, não daria certo. Uhum. Então é isso. Seja quem você
quer atrair, quem você deseja. Seja quem você deseja atrair. E eu acho que parar de procurar, né? Assim, eu tô procurando uma pessoa assim, assado. Com a sua vida louca, duvido que você tava procurando, né? Não. Tipo, já tem uma vida de piloto, correria. Deixa eu agora dar uma procurada aqui numa namorada pra ter mais uma coisa pra me preocupar. Imagina, deve ter sido meio… Como foi? Não, imagina se eu tivesse colocado todos os parâmetros que eu idealizava numa pessoa pra poder encontrar. Nunca. Qualquer pessoa ia falar, é impossível, né? Se você pensasse nisso. É impossível. Então, assim, é muito legal o que você fala, porque é muito real. Quando você começa a olhar pra você mesmo, quando você começa a viver o que você acha que é certo, a hora que você encontrar com uma pessoa que tenha a mesma vibração que você, vai encaixar. E você vai parar de sofrer e se preocupar quando que você vai achar a pessoa, como que ela é, sabe? Todos esses estereótipos que você coloca na pessoa que você idealizou. Que não necessariamente é a pessoa certa pra você. Uhum. Falou tudo, hein? Não necessariamente tudo que você idealizou é a pessoa certa pra você. Exato. E mais do que isso, né? Quando eu peço pra você fazerem lista daquilo que é importante. E eu acho que os valores, o estilo de vida, você pode mapear e você precisa ter mapeado muito certo na cabeça a mulher que você deseja pra ter do seu lado. Mas daí na hora que você terminar a lista, a primeira coisa que eu falo. Agora você olha pra todos esses pontos e se pergunta, eu já tenho isso em mim? Ou você tá procurando um monte de coisa fora que você nem tem dentro ainda? Seja quem você deseja. Vibre aquilo que você quer atrair. E vamos entrar em boas vibrações. Vamos. Enzo tá embarcando na quinta-feira pra Espanha. Chegou o momento. Chegou. E mais uma vez você vai acreditar no teu potencial, que você sabe que você pode fazer. E aí, brothers, agora vocês já estão sabendo, é pra acompanhar ele, pra entrar na torcida, ficar aí, ó, firme pra ele voltar. E a gente fazer uma caravana pra visitar ele na Espanha, quando ele mudar pra lá. Fechou, Gui? Você topa? A gente faz a caravana Sua Brother, Enzo Elias, e a gente vai pra lá visitar. A gente grava um podcast. Fechou. Na Espanha, pode ser? Nossa, Gui, estaremos nojentos nessa Gui, hora. você tem que ir também. Coitado do Thiago, falou, Thiago, desculpa, agora eu faço gravações internacionais, amor. Entendeu? Subi muito de nível. Mais alguma mensagem que você queira deixar? Algo que você queira falar que a gente não falou? Assim, eu vejo o automobilismo como um todo, não só o automobilismo, na verdade, e o esporte. A gente tem um poder de alcance muito grande com pessoas. E é muito… Pra mim, o maior prazer de fazer tudo isso é poder me conectar com as pessoas, sabe? Eu aprendi desde muito novo que nós somos movidos a emoções, ao amor, às dores, às conquistas, às superações e às inspirações. Então, quando eu olho pro meio do esporte, e eu lembro de quando eu era criança, eu falava, sempre foi isso que eu quis, porque eu sempre gostei de ver como as pessoas agem. Então… Quem que era seu maior ídolo? O Ayrton Senna. Senna, com certeza. Com certeza. Ele tem muito disso, sabe? Não foi o cara que mais ganhou corrida na vida, nem o cara que mais ganhou título. Mas foi o cara que mais tocou as pessoas. Legado. O legado que ele deixou. E é isso que eu penso. Pra mim, a mensagem que eu quero passar com o automobilismo não é quantas vitórias eu tive, mas é quantas pessoas eu consegui mover com cada corrida que eu fiz. Quantas pessoas eu consegui tocar. E não importa se vão ser as 80 mil que estavam em Interlagos, ou se vai ser uma. Ou se naquele final de semana não foi nenhuma. É muito mais sobre o que eu posso fazer pra te mostrar que você também é capaz. Eu não quero ficar falando que você consegue. Tem pessoas incríveis que fazem isso. A minha forma de mostrar é chegando na pista fazendo. E eu acho que tem um momento muito bonito dentro disso tudo, que é você justamente conseguir falar, cara, eu tenho a minha história, você tem a sua história, e a gente pode chegar em lugares incríveis, juntos ou separados. Então, assim, não importa de onde você veio, o que você fez até aqui, você sempre tem a oportunidade de crescer, de melhorar e de construir a sua própria história. O sol brilha pra todos, né, Enzo? O sol brilha pra todos. E aí, deixa eu só aproveitar nesse finalzinho pra falar uma coisa, porque o teu meio é muito competitivo. Qualquer meio é. Mas automobilismo só tem um, né? Tipo, só tem um primeiro lugar, quem chega lá. E uma das coisas que me chama muita atenção em você é que você tem a competitividade, você vai buscar,
Mas toda vez que eu vou te entrevistar, toda vez que a gente vai conversar e tudo que eu sinto que vem de você, você nunca tá competindo, parece, contra outra pessoa, contra outro adversário. Você não tá olhando pro cara, o que o cara tá fazendo, o que você pode ser melhor que alguém que tá disputando com você. É impressionante o quanto você tá sempre olhando pra você mesmo. Tipo, o quanto eu posso ser melhor. Analisa os dados do treino anterior, você olha ali e fala, putz, aqui eu errei, aqui. E não, tipo, o que o meu vizinho tá fazendo? O que o meu adversário tá fazendo? Então, essa história do tipo, eu sou capaz, quero inspirar pessoas e mostrar que elas são capazes também. O sol brilha pra todos, todo mundo pode trilhar um caminho incrível. Você se dedica muito pra isso. E nessa competitividade eu sinto isso. É uma competição de você com você mesmo e não necessariamente com outra pessoa. Apesar de na pista ser. Mas, tipo, você tá preocupado com o que você tá fazendo. Eu acho que assim, eu não posso me comparar com o cara que tá do meu lado, porque eu não vivi as mesmas coisas que ele. Eu não passei pelos mesmos lugares. Eu sei por onde eu passei, o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu senti com tudo isso. Então, eu tô lá pra poder tentar ganhar de mim. E como competidores, a gente sempre tem que bater no peito e falar, eu sou o melhor aqui. A gente sempre tem que se colocar pra cima. Sim. Então, se eu tô lá acreditando que eu sou o melhor, eu tenho que me bater. Eu tenho que continuar me superando e não olhando pro lado. E a partir do momento que você começa a dar passos, às vezes você não é o melhor no momento ou não tá no seu melhor momento, mas a partir do momento que você dá sempre um passo à sua frente, cada etapa você tá um pouco melhor do que você mesmo, ou você chega entre os melhores, de passo em passo, uma hora você passa eles. Então é sempre uma construção. Então eu sempre tô focado em melhorar o que eu posso melhorar em mim mesmo, né? Porque uma hora eu vou chegar onde eu tenho que chegar e se Deus quiser eu vou conseguir passar. Com certeza. E cada vez que a gente vai ultrapassando os nossos limites, rompendo barreiras, a gente vai percebendo que a gente é capaz de mais. E vamos criando novas crenças, né? Novas percepções do nosso desempenho, da nossa performance. E você já rompeu tantas? Ontem mais uma. Tenho certeza que o melhor tá chegando, tá muito perto, já tá aí na semana que vem. Deixa suas redes pra galera poder te acompanhar. Por favor, meus brothers, que com certeza depois desse papo vão virar seus fãs, né? E vão querer te acompanhar, então passa aí todas as redes. Bom, o que eu mais uso é o Instagram, que é Enzo W. Elias. É onde eu coloco, assim, tudo que… Tento transmitir pro pessoal bastante o que é a vida de um piloto. Inclusive os treinos com o Alan, que são super legais. Alan, ele inventou uma banheira de gelo em Goiânia, cara. Eu lá no meio da transmissão, só escuto alguém assim, gente, o Enzo tirou o macacão, saiu correndo, tá dentro de uma banheira de gelo ali atrás do paddock. Deu, hã? Aí eu viro pro cara da minha equipe de TV e falo, vamos junto. Não sei se tem sinal lá, mas vamos. Eu preciso ver isso. A hora que eu chego lá, ele tá dentro da banheira de gelo. Com Gatorade na mão. No Gatorade, tipo, no meio da corrida de endurance. Não é que tinha acabado a prova. Você tava no meio da prova. O primo dele tava fazendo stint na pista e… não, bizarro. Não, e a Renatinha colocou… Você me colocou ao vivo. Na TV. Falei, bota aí, mostra aí. Isso é bastidor. Vocês gostam de bastidores, não gostam? Então, exatamente. É sobre isso. Foda. Então, assim, eu tento mostrar isso. E eu coloquei um canal no YouTube agora também pra poder postar um pouco disso. A gente tá criando uma série que é o Por Trás das Cortinas. Legal. Bem legal, que é pra mostrar justamente os bastidores. A vida do piloto real. A banheira de gelo. Boa. Tá lá, vocês entram lá pra ver. Tá lá. Então é Enzo Elias no YouTube também. São essas redes que eu tenho usado. É isso. Eu desejo pra você no Junior Program, na Espanha, que você tenha o mesmo sentimento que você teve quando você foi pra pista lá em Termas. Que eu sei que foi uma das corridas mais tranquilas pra você, sem pressão, sem… Nesse sentido, tá? Claro. É nesse sentido, não em resultado. Mas eu quero que você curta, eu quero que você esteja presente, eu quero que você desfrute desse processo todo, que só o fato de você já estar lá já é uma puta conquista. Aquilo ali é só um detalhezinho. Então curta esse momento que você merece. Vai lá e só faz o que você sabe que tem que ser feito. E acabou. E volta aqui, antes de você mudar pra Espanha, pra gente conversar de novo, antes da gente fazer o podcast da Espanha. Ah, tá. Se a gente for fazer um podcast na Espanha, eu volto aqui pra poder contar o resultado pra vocês. Tem que vir aqui, falar, a gente comemorar, né? Já que a gente tá mostrando todo o processo, né, Gui? Primeiro ele vem, a gente faz tipo a despedida do Enzo para a Espanha e depois a gente vai gravar lá.
É começo, meio e fim, né, amores? Né, amores? Depois a gente faz uma temporada só na Espanha. Acho chique também. Gosto. Quer deixar mais uma mensagem final? Quem você quer que eu traga pra ser entrevistado? Me conte. O Pedro. Pedro Lobo. Já falei que vou te entrevistar mesmo. Até porque eu sei que você cuida de uma turminha aí. Cezinha Ramos, Drogovic, o Werner. O Felipe Nasser. Felipe Nasser. Meu, fiquei chocada. Conheci ele aquela vez em Goiânia. Fiquei chocada, assim. Vocês são muito parecidos até de jeito. Pedro, você está criando aí uma legião de pilotos bem interessantes. Então eu quero você sentado aqui no meu sofá pra gente bater um papo e entender quais são os segredos. Até porque, se liga, eu posso ser sua informante, né? Se tem uma pessoa que tá próxima das emoções de todos os pilotos nas corridas, essa pessoa sou eu. E eu percebo exatamente quando o piloto chega, ele não tá bem. Eu falo, cara, ele não tá bem. Tá acontecendo alguma coisa. E o quanto essa parte emocional da vida pessoal pode atrapalhar e muito a corrida. Então esse trabalho psicológico é bem interessante. E então eu quero te trazer aqui, até pra te agradecer que você faz esse trabalho incrível. E roubar aí os segredinhos pra você inspirar os meus brothers. Só não vai contar meus desesperos, hein? Não, jamais. Ele é profissional, meu bem. Ele jamais faria isso. Meus pânicos pré-corrida, porque tem, né? Sempre tem. Todo mundo tem. A gente tava falando exatamente disso. A questão é ter a ferramenta. E legal que você tá disponível pra ajudar todos esses caras. Estão brilhando tanto aí nas nossas pistas e na vida também. Porque faz diferença na vida das pessoas. Essa inteligência emocional, brother. Só pra contar mais um caso, em Goiânia aconteceu isso. A Lúcia, que é a proprietária da lanchonete que tem ali fora do autódromo de Goiânia. É fora, mas é dentro, né? Não é dentro do nosso espaço ali de paddock, pit lane e tal. Mas é dentro do complexo. Ela é muito fã do Enzo. E aí eu cheguei na última etapa, ela falou, já tô sabendo que o Enzo Elias tá com boné novo. A Renatinha queria tanto um e tal. E ela que esquenta as minhas marmitinhas pra eu comer. Falei, Lúcia, eu vou conseguir pra você. Passei por ele, cruzei com ele um pouco depois. Falei, Enzo, guarda um boné seu que eu preciso dar pra Lúcia. Cara, esqueci isso. Sei lá, acho que foi na sexta ou no sábado. Domingo, tô terminando de gravar os stories pra fechar o dia no Instagram da Porsche Cup. Eu tô na ponta lá, tipo, não tinha mais ninguém. Pit lane vazio, os caras desmontando tudo. O Enzo vem, tipo, tava te procurando, não sei o que. Quando olha, ele tá com o boné na mão. O boné que você pediu pra Lúcia e tal, não sei o que. Eu falei, meu, não acredito que você me procurou todo esse tempo pra me entregar. Foda, né? É isso. Entenderam porque eu trouxe? E ainda bem que eu tenho esse espaço que é meu, eu posso vir, perguntar tudo, tirar tudo. E eles me contam tudo também, porque eu sou brother. Pra inspirar vocês. Ela é brother nossa também. É isso. Nossa. Eu sou mesmo. Renatinha já me ajudou tanto. Aí a gente não precisa contar também. Mas é isso legal, é essa proximidade que eu viro brother. Eu ando no autódromo. E aí, brother? E aí, brother? Dos pilotos, dos meca, dos engenheiros. Todo mundo lá me chama de brother. Enzo, gratidão por você estar aqui. Diretamente de Brasília. De São Paulo, Brasília, agora Espanha, enfim, conexão. Obrigada, meu bem. Obrigado meu você. Bem. Eu chamo de meu bem. Aí virou clichê, né? Virou clichê, desde 2018. É isso. Ele chega, oi, meu bem. Eu falo, meu bem, meu bem. Virou o bordão da Renatinha, né? Brothers, um beijo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa o seu like, compartilha. Deixa no comentário qual ficha caiu. O que você achou do Enzo? Você já conhecia, não conhecia, virou fã? Manda aqui. E se você tá me ouvindo pelas plataformas de áudio, mesmo a gente com essa voz rouca pós-etapa, siga o nosso perfil. Deixa as 5 estrelinhas que vai me ajudar muito aí no ranking do Spotify. Pra gente fazer o Sua Brother se destacar. Fechado? Beijo. Eu sou sua amiga e irmã, tô sempre aqui pra te ajudar. Tamo junto. Até o próximo. Fui.